Caros alunos, sejam bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui com vocês novamente. Nesta aula, trabalharemos os conteúdos fluxo de caixa, formação de preços e o lucro, essencial para todas as empresas. Não esqueçam o papel e caneta em mãos para que possam anotar possíveis dúvidas. Essas dúvidas deverão ser postadas no nosso fórum Tira Dúvidas. Vale lembrar que, para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, e também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar com questionamentos que serão muito importantes no desenvolvimento da aula. Você sabe o que é um fluxo de caixa? Qual a finalidade desta ferramenta no processo de gestão financeira das empresas? Qual a relação do fluxo de caixa com o orçamento? Então, segundo o Sebrae, fluxo de caixa é um instrumento de gestão financeira que projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado. É uma ferramenta de fácil elaboração para as empresas que possuem os controles financeiros bem organizados. Ele deve ser utilizado para controle e principalmente como instrumento na tomada de decisão. O fluxo de caixa deve ser considerado como uma estrutura flexível, no qual o empresário deve inserir informações de entrada e saídas conforme as necessidades da empresa. O fluxo de caixa tem a finalidade de controlar os recebimentos e pagamentos do caixa. Utilizamos o fluxo de caixa para observar em que momento de um determinado período, que pode ser um dia, semana, mês, trimestre, teremos mais ou menos dinheiro no caixa. Enquanto o orçamento é elaborado para avaliar a viabilidade como um todo do negócio, observando se o mesmo é ou não lucrativo, o fluxo de caixa é utilizado posteriormente e tem a finalidade de controlar a movimentação do caixa. Costuma-se também elaborar provisões de fluxo de caixa. Nesta provisão, o administrador observa tudo o que ele terá para receber e também para pagar, e vai acompanhando se os valores vão se confirmando. Para o gestor empresarial obter sucesso, ele precisa saber administrar com sabedoria, obter informações transparentes e corretas para que as decisões sejam tomadas com perfeição. O fluxo de caixa se apresenta como uma importante ferramenta nas tomadas de decisões, sendo que muitas vezes as empresas de pequeno porte não atribuem a devida importância dessa ferramenta na área administrativa, como contas a pagar e contas a receber. O objetivo do fluxo de caixa é verificar a situação financeira do negócio a partir da análise e obter uma resposta clara sobre as possibilidades de sucesso do investimento e do estágio atual da empresa. Podemos perceber que o fluxo de caixa é elaborado pelo departamento financeiro através de duas grandes contas: as contas do controle a receber e as contas a pagar. Vamos agora buscar exemplificar essas contas. O cliente A realizou uma compra em determinada empresa no valor de 10 mil e o pagamento será feito em duas parcelas de 5 mil para os próximos períodos. Então, essa informação será lançada no contas a receber, visto que é uma venda. Se a venda, por exemplo, foi realizada no dia 10 de maio, então os dados serão lançados como previsão de recebimento no contas a receber para os dias 10 de junho e 10 de julho, considerando aí que a empresa vendeu com um prazo de 30 dias em duas parcelas. E também no fluxo de caixa a programação de recebimento para as devidas datas. Para um bom controle financeiro é importante uma boa administração do que a empresa tem a pagar e a receber. Duplicatas esquecidas ou pagas com atraso geram multas e juros e comprometem a imagem da empresa. O mesmo se faz em relação às cobranças. A falta de controles permitirá um aumento da inadimplência
comprometendo a liquidez da empresa. A empresa pode faltar dinheiro no seu caixa. Atualmente, muitas empresas fazem o controle das contas a pagar e a receber utilizando-se programas de computador, guardando os títulos e duplicatas em pastas sanfonadas, ordenadas por datas. Através de relatórios diários, obtém-se a informação para que sejam tomadas as devidas providências necessárias de pagamento ou de cobrança. Para empresas sem acesso a recursos informatizados, uma das formas mais simples de se controlar as contas a pagar e a receber é a utilização de um caderno de controle, onde se registram todas as operações. Pode-se utilizar um caderno comum, escolar, ou formulário pronto encontrado em papelarias, adaptando-as às características de cada negócio, como pode ser observado no exemplo anterior. O fluxo de caixa permite realizar a previsão dos saldos futuros de caixa, auxiliando o gestor no processo gerencial de tomadas de decisões, facilitando o planejamento das decisões a serem tomadas para suprir as necessidades de liquidez e mesmo efetuar com mais segurança os investimentos necessários ao negócio. Para se fazer um bom fluxo de caixa, é preciso ter um controle absoluto sobre todos os dados financeiros gerados pela empresa. É um instrumento dinâmico, de atualização diária. Se utilizado via planilhas ou programas de computador, obtém-se aí uma maior flexibilidade e agilidade das informações, além de uma maior segurança na manipulação e cálculos dos dados armazenados, tendo assim também informações diárias. Sua metodologia de uso consiste na previsão das receitas e despesas futuras, utilizando-se como base o movimento atual e seu registro histórico, associando-os às operações a pagar e a receber já contratadas. Pode-se assim obter uma estimativa de saldos de curto e médio prazo. Vamos agora destacar algumas vantagens do fluxo de caixa. A grande vantagem na elaboração de um fluxo de caixa, sem sobra de dúvidas, é a visualização do saldo de caixa de forma antecipada. Conseguir enxergar os próximos dias, as próprias semanas e às vezes os próximos meses traz informações relevantes para a tomada de decisão, de forma mais segura na área financeira. Quando temos essa visão projetada de movimentação de caixa, poderemos antecipadamente já avaliar quais serão as melhores decisões. Vamos à seguinte situação. Uma empresa elabora um fluxo de caixa sempre para 30 dias. Na projeção do próximo mês, observou-se que, em determinada semana, o volume nominal de recebimentos é inferior aos pagamentos, ou seja, não terá dinheiro suficiente nesse período para quitar os pagamentos. A empresa terá uma falta de dinheiro na ordem de 10 mil. Então a empresa está aí deficitária R$10 mil. A área financeira, através dessa informação gerada pelo fluxo de caixa, já começa a pensar em alternativas para cobrir essa diferença. É importante ressaltar que a última alternativa que deveria ser buscada é o financiamento ou empréstimo bancário. Porém, na maioria das vezes, é a primeira, porque é a mais fácil e rápida de ser resolvida. Desta forma, é função do gestor financeiro ou responsável financeiro buscar alternativas que não comprometam a situação financeira da empresa, ou seja, situações que causam menor impacto no âmbito financeiro. Vamos a algumas situações. Uma das alternativas que causa menos impactos seria a negociação com fornecedores, ou seja, buscar prorrogar os prazos de pagamento com condições que não comprometam a situação financeira da empresa. Evidente que os fornecedores irão cobrar juros. Por isso, deve ser analisado com muita cautela. Outra forma
seria buscar junto aos clientes uma antecipação nos débitos. Dessa maneira, a empresa teria que dar descontos atraentes para que os clientes possam aceitar e antecipar a quitação da dívida. Lembrando que esses descontos devem ser estudados para que não possam gerar prejuízos para a empresa. Essa é a pergunta do gestor financeiro. E agora? Qual a melhor decisão? Vamos analisar 3 situações. Receber um valor menor com a antecipação dos recebimentos, pagar um valor maior com a prorrogação dos pagamentos, buscar um financiamento no banco para suprir as necessidades de caixa. Qual a melhor decisão? Qual a decisão mais acertada? Se você pensou que é aquela que terá o menor impacto financeiro para o caixa, você acertou. Desta forma, precisamos entender que o gestor precisa de conhecimentos técnicos, conforme já estudado anteriormente, para sempre buscar analisar qual a melhor situação para a empresa. Por isso, o controle financeiro sempre deve estar atualizado, permitindo dessa forma que o responsável possa tomar as decisões ótimas para não piorar a situação da empresa. São vantagens também do fluxo de caixa, além do gerenciamento dos recebimentos e pagamentos, saldar as obrigações da empresa nas datas de vencimento, evitando assim pagamento de juros, planejar pagamentos em datas certas para não incorrer em inadimplência, dispor de um fundo com saldo de caixa para eventuais despesas, então deixar o caixa sempre em busca de um caixa positivo, buscar perfeito equilíbrio entre recebimento e pagamento de caixa da empresa. Bem, agora chegou o momento de elaborar um caso prático com fluxo de caixa. É importante destacarmos aqui que cada empresa desenvolve e adapta seu fluxo de caixa de acordo à sua realidade, com o seu planejamento ou tipo de negócio. Vamos então ao desenvolvimento. No primeiro momento, faremos uma projeção separada dos recebimentos e dos pagamentos. E em seguida vamos simular como os pagamentos e os recebimentos estivessem ocorrendo. Então temos aqui uma projeção do contas a receber de um fluxo de caixa. Procuramos aqui desenvolver em 4 dias, do dia 7, do dia 8, do dia 9 e do dia 6, do dia 10 do 6. Então está previsto o recebimento no dia 7 do cliente C R$10.000 e do cliente D R$15.000, totalizando no dia 10 uma previsão de recebimento de R$25.000. No dia 8, o cliente A e o cliente B têm respectivamente aí R$20.000 e R$25.000 para pagar e a empresa tem uma previsão de caixa aí para esse dia, R$45.000 de receita, de recebimentos. Dia 9, os clientes E e F têm respectivamente aí R$15.000 cada um para fazer o pagamento, então totalizando aí uma entrada de numerário previsto aí de R$30.000. E no dia 10, totalizando aí também uma entrada de R$30.000. Então, durante esses 4 dias, se tem uma previsão de entrada de numerário de R$130.000. O que temos que tomar cuidado é que isso são previsões, foram realizadas as vendas e através de um controle eficiente aí e da análise de crédito para que esses clientes possam ter certezas que efetuarão aí os pagamentos. Aqui no Contas a Pagar fizemos também a projeção dos pagamentos. Então, também referente aos 4 dias, do dia 7, do dia 8, do dia 9 e do dia 10. A mesma projeção. Como fizemos a receber, temos aqui a pagar. Então, no dia 7, temos aí pagamentos para o fornecedor B e o fornecedor C, respectivamente aí R$2.500 e R$3.000. E temos também o aluguel da empresa de R$5.000. Então temos aí um desembolso, né, um total de R$10.500. Para o dia 8 do 6, temos aí no fornecedor A R$7.000, salários de colaboradores aí R$40.000, totalizando nesse dia aí R$47.000. No dia 9,
está previsto saídas de numerário aí de despesas administrativas, né? São pagamentos aí de despesas administrativas e pagamento da água, luz e telefone no valor de 5 mil, ao qual totalizará aí os pagamentos de 8 mil. Dia 10/6 tem aí diversas compras aí, um desembolso de 7 e previsto também o pagamento de impostos gerados aí pela empresa no valor de 20 mil, totalizando aí 27 mil. Então, nesses 4 dias aí, podemos notar que a empresa tem uma projeção de pagamento ou uma projeção de desembolso, são os dinheiros que sairão do caixa da empresa, na ordem de 92.500. Vamos agora começar a elaborar o fluxo de caixa. Ainda está faltando uma informação importante. Sempre teremos que considerar o saldo de caixa do período anterior, seja no mês ou no dia, quando a empresa tem saldo em relação aos pagamentos e recebimentos ocorridos anteriormente. Para esse nosso exemplo, vamos considerar um valor de caixa de 10 mil de saldo inicial. Nesse caso, será o saldo final de caixa do dia 10/6. Então, dessa forma, nossa projeção, o caixa vai iniciar com um saldo de 10 mil reais no dia 7. E passaremos a considerar cada dia os valores de recebimentos apontados nessa tabela. Então, podemos observar aqui que no fluxo de caixa, que no dia 7 nós iniciamos com os 10 mil reais, conforme foi informado, e temos aí o recebimento dos clientes C e D, totalizando 25, e nesse dia também nós temos os pagamentos aí na ordem de 14.500, que são aí do fornecedores B e C, respectivamente 2.500 e 3.000, do aluguel 5.000, totalizando aí 10.500. Então, o saldo inicial de 10 mil, que já tinha no caixa, mais a previsão de recebimento de 25 mil, menos o total de saída de 10 mil, nós teremos um saldo total aí acumulado de 24.500. Lembrando que o saldo final do dia 7 será o saldo inicial do dia 8. Então, como se encerrou aí o dia 7 com 24.500, iniciaremos aqui o dia 8. A previsão é que no dia 8 estaremos iniciando com R$ 24.500. O caixa vai ter disponível 24 mil e temos a previsão aí de entradas do cliente A e B, né? Totalizando 45 mil, e temos nesse dia os pagamentos do fornecedor A 7 mil e dos salários 40. Então, previsão de entrada 45 mil e previsão de saída 47. Então, nesse dia estaria aí negativo, o saldo parcial do dia seria negativo 2 mil. Porém, como temos um saldo inicial no caixa de 24 mil, irá suprir essa necessidade de caixa nesse dia, totalizando então aí os 24.500 menos os 2 mil negativo, ficaremos aí com um total aí, sem precisar de recursos de terceiros, de 22.500. Encerramos o dia 8, passamos para o dia 9, lembrando sempre que o saldo final do dia é o saldo inicial do dia seguinte. Então, no dia 9, iniciaremos nosso caixa com 22.500. Teremos aí saídas do cliente E e F totalizando 30 mil, né? Teremos entrada, de 30 mil e teremos saídas aí na ordem de 8 mil reais. Então, se eu pegar o total a receber menos o total a pagar, eu terei um saldo positivo no dia de 22 mil. Mais o saldo inicial que eu já tinha no caixa de 22.500, vai totalizar aí 44.500. E assim finalizamos o dia 10. A previsão do dia 10, ela já inicia com o meu saldo final do dia 9, que é 44.500. Temos projeção de entrada aí na ordem de 30 mil e temos projeção de saída, totalizando aí 27. Então, um saldo parcial aí, total a receber 30, pagamentos 27, temos um total parcial de 3 mil. Desta forma aí,
Já temos um saldo inicial de 44.500 mais os 3.000, então nessa semana aí fecharemos R$ 47.500. Então dessa forma podemos ver a importância desse planejamento financeiro que é o fluxo de caixa. Quando administramos financeiramente uma empresa, além dos controles de orçamento e fluxo de caixa, que já aprendemos nas aulas anteriores, temos que saber calcular o preço que um produto ou serviço deverá ser vendido. Por quanto devem ser vendidos os produtos ou serviços prestados? O preço de venda de um produto deve ser determinado de forma cuidadosa, a fim de evitar valores altos que impossibilitem a venda ou valores baixos que darão prejuízo. O preço de venda deverá ser composto pelo custo fixo, pelo custo variável, pelos impostos, pela margem de lucro. Para definir o preço de venda, o gestor deve considerar dois aspectos: o aspecto financeiro, interno, e o aspecto mercadológico, que é o aspecto interno. Pelo aspecto financeiro, o preço de venda deverá cobrir tanto os custos, fixo e variável, bem como o lucro líquido. Pelo aspecto mercadológico, o preço de venda deverá também estar próximo do praticado pelos concorrentes diretos. O aumento da concorrência, que vem acontecendo em quase todos os tipos de negócio, está levando o empresário a trabalhar a cada dia com uma menor margem de lucro. A maior liberdade nos preços e a crescente diversificação de produtos e serviços têm sido fatores que contribuíram para este cenário de concorrência acirrada. Antigamente, as empresas calculavam todos os custos e depois acrescentavam uma margem de lucro para formar o seu preço de venda. Desta forma, quem determinava o preço era quem vendia. E a equação para formar o preço de venda era simples. Eu pegava o custo mais o lucro, teria então o meu preço de venda. Porém, houve uma evolução no processo de formação de preços, onde as empresas buscam adaptar sua formação de preços no mercado. Vamos então mostrar como se dá essa evolução. O processo de evolução, como nós falamos, o preço de venda ontem, antigamente, ele era formado de que forma? O preço de venda, eu pegava todos os custos mais o lucro. Hoje isso mudou. Hoje se tem, o lucro é o quê? O preço menos o custo. Mas há uma tendência que as empresas começam a trabalhar como? Custo hoje é o quê? O preço menos o custo. É necessário separar o processo de formação de custos do processo de formação de preços. Estamos chegando ao final de mais uma aula, mas antes vamos discutir sobre um conteúdo de extrema importância para as empresas. O que elas sempre buscam? O lucro. De forma geral, dizemos que o lucro é o valor que sobra entre o preço de venda e todos os gastos que tivemos. Pode ser definido também como o valor que desejamos ganhar. Esse ganho, ele deve ser um valor atrativo para que a comercialização desse produto continue existindo. Quanto maior a diferença entre o preço de venda e os custos, podemos dizer que maior será o nosso lucro e mais estimulados ficaremos para continuar vendendo aquele produto. Sobre a ótica financeira, o lucro é a melhor forma de medir o sucesso de um negócio. A empresa irá continuar atuando no mercado, a empresa irá continuar atuando no mercado, pagando seus custos, os salários dos seus funcionários, os impostos para os governos, apenas se for lucrativa. Nenhuma empresa sobrevive ao longo do tempo se não gerar lucro. Entre os diversos indicadores de sucesso do negócio, o lucro é o mais eficiente. É a mais eficiente forma de medir o desempenho de um negócio. O sucesso e a competência do administrador financeiro começam a ser valorizados no momento em que ele consegue fazer que entre mais dinheiro no caixa do que sai. Esse simples raciocínio faz com que o negócio seja rentável e a empresa continue exercendo a sua atividade.
Além do cálculo nominal do custo, do lucro, ou seja, em dinheiro, é muito comum calcularmos o lucro em percentual. Vejamos um exemplo. Uma empresa resolveu no final do ano avaliar o seu desempenho financeiro e verificar qual foi a situação, qual foi a sua lucratividade, e apurou os seguintes resultados. Receita total, então a empresa faturou no ano 500 mil. Teve um custo total aí, custo variáveis e custo fixo na ordem de 400 mil. Logo, a empresa obteve um lucro aí de 100 mil. Então podemos afirmar aí que a empresa obteve em valor um lucro monetário aí de 100 mil e um lucro percentual na ordem de 20%. Então realizamos esse percentual aí, dividindo o valor do lucro pela receita total. Então, o valor de 100 mil dividido pela receita que foi 500, logo aí teremos o percentual de 20%. E podemos então afirmar que a empresa obteve um lucro, né, um lucro de 100 mil reais e em percentual de 20%. Isso se torna um indicador de grande valia para a empresa, que é o que busca todo empreendedor. Desta forma, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre esse importante conteúdo, visto que o lucro é o que é essencial para as empresas e é o que busca todo empreendedor. Não esqueçam de postar as dúvidas no fórum e até a próxima aula.